Noite, seja bem-vinda quem está entrando agora. Obrigada pela presença. Nós estamos aqui nos preparando e aguardando o pessoal, e a gente já vai dar início à nossa roda informativa desse mês. Só mais um instantinho. Bom, vamos lá. Todos os meses, nós da NPO Kibono Hikari nos reunimos ao vivo, online, para trazer informações sobre educação no Japão. Começamos esse projeto que se chama Escola para Todos em julho de 2023. Então, se você está participando pela primeira vez ou assistindo esse vídeo gravado depois pela primeira vez, saiba que temos uma coletânea de vídeos sobre educação no Japão, com o intuito de informar as famílias brasileiras ao que devem se atentar, a tirar as principais dúvidas quando se cria um filho aqui no Japão e precisa tomar decisões e acompanhar a vida escolar dele, né? Então, esse projeto, ele começou em julho, como eu disse, ele vai até fevereiro, nosso próximo mês. Então, hoje temos uma roda mensal, né? Nossa penúltima roda mensal, e no mês que vem temos mais uma. Como em todas as aberturas, eu sempre contextualizo esse evento para contar para vocês de onde surgiu essa ideia e essa necessidade. Então, nossa NPO desenhou esse projeto ao se deparar com esses dados, né, são dados nacionais divulgados pelo governo japonês, que mostrou que 41% das crianças estrangeiras que estão nas escolas japonesas estavam com dificuldades de aprendizagem, né, devido à dificuldade linguística, emocional, social, de adaptação, né, entre vários contextos. O que nos espantou muito é que desse total, 25% são de nacionalidade brasileira, né? E um outro dado também é que em Aitken, há mais de 2.000 crianças estrangeiras fora da escola, né? O governo não divulga nacionalidades, mas pelo nosso conhecimento de acesso ao público, acreditamos que muitas dessas são brasileiras. Então, o nosso projeto foi desenhado diante desse contexto de dados, né, para justificar a necessidade da nossa comunidade de ter acesso a essas informações em língua portuguesa. Por isso, então, esse projeto é estruturado em 4 pilares, né? Nós temos 4 frentes de atendimento. Hoje vocês estão aqui participando do pilar Informar, que tem como objetivo orientar sobre educação bilíngue, né? Como é criar um filho fora do país, sendo esse país o Japão, quais as especificidades, quais são os detalhes que eu tenho que me atentar, qual que é a diferença de escola brasileira e japonesa, qual que eu escolho, como que é o ensino superior, o que que eu faço se meu filho tem dificuldade, o que que eu tenho que me atentar, que eu tenho que observar em cada idade dele. Tudo isso foram temas que já foram trabalhados, né, nas rodas anteriores, nesse pilar informar, que é onde a gente convida pessoas, profissionais diversos, para trazer informações de qualidade específicas da nossa necessidade aqui no Japão. Outro pilar do nosso projeto é o acolher. Então, ao final dessa roda, vocês terão acesso a um QR Code no qual vocês conseguem agendar um horário de atendimento exclusivo para você. Então, se você está assistindo esse conteúdo e se identificou de alguma forma, ou ele gerou dúvidas em você, e você gostaria de ser atendido individualmente, é possível, é gratuito. A nossa equipe tem diversos profissionais que possam te apoiar. Então, não precisa enfrentar sozinho as dificuldades de criação de filhos aqui no Japão. Você pode agendar um horário gratuitamente para você ser ouvido e atendido exclusivamente. Esse é o nosso pilar do acolher. Outro pilar que nós temos nesse projeto é o pesquisar, que é levantar dados sobre a nossa comunidade, justamente para que os nossos próximos projetos sejam cada vez mais assertivos e a gente não dependa somente de dados governamentais. Então, na nossa página do Instagram tem vários links, um dele é uma pesquisa que quem quiser pode contribuir, né, de dar lá a sua opinião sobre como é a educação aqui no Japão. E em todo atendimento que a gente faz, a gente pergunta algumas informações justamente para ter esses dados e a gente poder desenhar melhores projetos para a nossa comunidade. E o último pilar é o educar, onde nós atendemos crianças que estão fora do sistema escolar, seja escola brasileira, escola japonesa, crianças que não estão frequentando nenhum tipo de escola, oferecendo a possibilidade delas frequentarem aulas online. Então, caso você conheça alguma criança nessa situação, pode pedir que a família aí agende um atendimento para ser acolhido por nós. Hoje a nossa roda, em especial, ela traz um tema que a gente recebe bastante dúvidas, bastante
Incômodos dos pais, né? A gente colocou como desafio psicossociais das crianças brasileiras no Japão, mas a gente está querendo, o que a gente vai abordar aqui, a Simone, daqui a pouco, que a nossa convidada vai explicar um pouquinho melhor, todas as dificuldades de adaptação, de desenvolvimento de autoestima, de estabelecer laços de amizade, que a gente vê nossas crianças passando muitas vezes quando mudam de país, entram dentro do sistema escolar japonês. Então, qual o papel da família nisso? Como eu, pai, eu, mãe, eu responsável por uma criança aqui, posso ajudar? O que eu tenho que me atentar? Né? Então, hoje o nosso papo vai ser sobre isso, porque a família tem um papel muito fundamental nesse processo. Uma mudança de país já é difícil para nós adultos, né? Então, imagina para uma criança em idade escolar. E existem pontos muito importantes que a gente gostaria que a nossa comunidade tivesse acesso e conhecimento. Já antecipando o tema da nossa próxima roda, em fevereiro, nós vamos apresentar para vocês as principais dificuldades observadas no projeto, quais foram os principais temas que a nossa comunidade nos trouxe e qual tem sido a tendência educacional da nossa comunidade, né? O que nossa comunidade tem decidido, tem precisado de ajuda, para que a gente possa compartilhar com vocês e também ouvir de vocês os temas importantes para futuros projetos. Hoje aqui quem está conosco é a Simone do Rache. A Simone faz parte da nossa equipe. Quem já foi atendido nos atendimentos individuais sabe que tem a possibilidade de ter acesso a ela, né? A Simone é psicóloga, ela é orientadora parental e trabalha há muito tempo, né, dando suporte aos pais brasileiros que estão aqui no Japão, criando seus filhos, né, e encontram algumas dificuldades. Ela mesma tem esse slogan na página dela, né, que é orientando pais a educar os filhos com mais amor e menos dor, que eu acho que é o que todo pai e toda mãe deseja, mas muitas vezes não sabe como fazer, né? Não teve essa vivência na sua experiência de vida, quer romper um ciclo, mas não sabe como, mudou de país e não sabe o que está acontecendo com o filho, e o filho entrou na adolescência e parece que eu não reconheço mais esse filho. Então, todo esse contexto somado a uma mudança de país pode trazer muitas confusões e consequências até mais graves. Então, o nosso papo hoje é sobre isso, e no finalzinho a gente apresenta para vocês o QR Code, caso alguém queira depois agendar um atendimento individual, seja para falar com a Simone ou com qualquer outro profissional, qualquer tipo de assunto sobre educação de filhos aqui no Japão. Simone, obrigada pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui com a gente. O nosso palco virtual é seu. Fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Bom dia aí, se mais alguém for assistir, né, no Brasil e em outros lugares. E sejam bem-vindos aqui com a gente, né? Eu fico sempre muito feliz de estar aqui, porque eu acho muito importante a gente ter esse espaço para levar informações, né? Para bater um papo, fazer trocas. E aí, esse daqui é um espaço que a gente precisa valorizar bastante, né? Principalmente porque é um espaço que acolhe, né, os pais, que tem uma proposta de oferecer essa ajuda, de dar suporte, né, para os pais, para as crianças, para os adolescentes. Então, isso é muito importante, né? E principalmente porque, né, tudo começa com a família, né? Tudo começa com os pais. Os pais precisam entender que eles são, devem, né, ser os líderes na família. E a gente sabe que educar os filhos hoje é um grande desafio, né? Não é fácil, e principalmente a gente aqui em outro país, e muitos pais têm mais ainda dificuldades com a língua, né? E os filhos muitas vezes estão na escola japonesa, então é um desafio bem maior. E já é um desafio, né, por si só. Ainda com essa questão, né, de estarmos em outro país, dificulta mais. E um país que a gente tem uma cultura muito diferente, né? Diferenciada aí da nossa. Então, exige um pouco mais, né, de habilidades para se adaptar, para conseguir se encaixar aí nessa sociedade, né, japonesa, na escola japonesa. Mas nós estamos aqui para encorajar, né, esses pais
a aprender para educar melhor, né, para educar aí com mais amor e menos dor, né, em todos os sentidos, assim, dores emocionais, né, menos dores e com mais respeito, com mais gentileza, para que a gente consiga, talvez não solucionar tudo, né, mas amenizar o impacto que tem na vida dos filhos, né, das crianças e dos adolescentes. E aí, para isso, a gente vai, ver algumas questões aqui de umas ideias que a gente carrega, né, sobre o que é, né, a infância, a pré-adolescência, a adolescência. Então, que eu tenho certeza que vocês, eu vou colocar aqui, algumas falas, né, que a gente tem aqui sobre os filhos de hoje, né, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje. Então a gente ouve muito essas expressões aí sobre a infância, sobre os adolescentes, né. Então olha só, né, a gente tem aí os pais sempre comentam, né: "Ah, na minha época não era assim, na minha época era diferente". Então, que época que era, né? Por que será que eles acham que na época deles era diferente do que é hoje, né? E aí que os filhos querem, né, os adolescentes aí quer tudo de mão beijada, é uma geração Nutella, aí se refere a essa fase como aborrecência, né? Eu acho que a gente já ouviu muito, e inclusive já até falamos, né, também. Eu mesma sou uma, confesso, né, e a gente sempre acaba meio que usando, né, esses termos, assim. Ai, que é muito mimimi, né, que tudo é difícil, que tudo eles são muito sensíveis, que eles não dão conta das coisas que surgem, das dificuldades, que não quer nada com nada. Então, essas são falas, né, que a gente ouve muito, que ainda faz parte, né, da nossa forma de ver. Isso daí, mostra como a gente ainda encara, né, eles, essa fase deles. Só que aí, a gente vai ver um pouquinho aqui, né, eu coloquei sobre a Organização Mundial da Saúde, né, o que que é adolescência aí, né, como que é a adolescência, o período da adolescência. Então, para a Organização Mundial da Saúde, é entre os 10 aos 19 anos, é o que é considerado hoje, né. E aí, dos 10 até os 14, que é 13, 14, assim, está o período da né, pré-adolescência. E a partir daí, então, até os 19, seria adolescência. E esse é um dado da Organização Mundial da Saúde. Porém, a gente sabe que, nós vamos ainda falar mais um pouquinho, que hoje, né, as pesquisas, né, da neurociência já indica que a adolescência vai até os 24, 25 anos. Então ela não para aqui aos 19 anos, como está na Organização Mundial, né, na OMS. Aí, nós vamos então precisar dar mais uma olhada aqui, para a gente poder desconstruir um pouco essa ideia que a gente tem, né, do que é ser adolescente aí. E aí a gente pode ver, né, algumas falas aí que a gente nós já vimos lá de hoje, e aí a gente tem algumas citações, né, eu marquei algumas citações aqui, que são bem antigas, mas se a gente for ler, a gente vai perceber que eles estão falando, né, comentando de maneira diferente, claro, né, mas querendo dizer a mesma coisa. Olha só, que lá em 2000
anos antes de Cristo, né, já existia no túmulo egípcio escrito que vivemos em uma idade em decadência, os jovens já não respeitam seus pais. Então, olha quanto tempo lá atrás, né? E são coisas que a gente também ouve hoje, que os jovens não respeitam, né? Que os valores estão diferentes, né? Que já se perderam muitos valores. Aí Sócrates também, lá antes de Cristo, também já escreveu que as crianças agora amam o luxo, têm maus modos, desprezo pela autoridade, mostram desrespeito pelos mais velhos, as crianças são tiranas, não são servos das suas famílias, contradizem seus pais, tagarelam perante a companhia, devoram guloseimas à mesa, cruzam os braços e tiranizam seus professores. E hoje a gente fala muito, né, que os jovens não respeitam os professores, então a gente vê muitos problemas aí, que alunos agredindo professores, e como se isso fosse uma coisa que acontece só hoje. É só agora, né? Só agora, nessa época, que eles estão sem valores, né? Abandonando os valores. Aí a gente tem, né, olha, um poeta grego antigo, lá no século VII e século VIII, né, antes de Cristo também. O mundo está passando por tempos difíceis. Olha, nós também estamos passando uma fase nesses tempos difíceis aí. Os jovens de hoje não pensam em nada além de si mesmos. Estão impacientes a toda restrição imposta. Então, tudo que é imposto, é falado, eles são impacientes, não fazem, não obedecem, né? E, inclusive, a gente tem aí, olha, um dos presidentes dos Estados Unidos, lá em 1953, né? O mandato dele foi até 1961, com um nome super difícil de pronunciar, que eu nem sei pronunciar esse nome, e ele disse assim, que os jovens de hoje estão sem fundamentos morais, os seus valores estão espalhados pelos ventos e não tem sentido de responsabilidade ou dever. Ou seja, eles não, né, não têm responsabilidade nenhuma, né, não acha que tem deveres, só tem direitos, que é uma outra questão que a gente também ouve muito, que hoje os jovens parece que só querem os direitos, que não querem deveres nenhum, né, não querem cumprir com os deveres. E aí eu trouxe isso, então, porque para a gente poder comparar, né? Por que que antigamente já se diziam, né, essas coisas, já existiam essas queixas com relação à infância e adolescência, e hoje ainda existem. O que que acontece, né? Que a gente pensa que são os jovens de hoje que estão com problemas, né? São os jovens de hoje que têm dificuldades, os jovens de hoje que não respeitam. E, na verdade, quando a gente vê esses dados, né, essas citações antigas, muito antigas, por sinal, já existiam queixas desses mesmos jovens, né? Nessa mesma fase de hoje, que a gente fala dos nossos jovens de hoje. Então, o que que a gente pode perceber, né? Que isso está ligado com uma questão do desenvolvimento da adolescência. Então, algumas características, né? O desenvolvimento dos jovens, né? Do indivíduo, ele sempre esteve presente. Então, essas características que hoje a gente acha que são de desrespeito, né? De falta de valores, isso aí, na verdade, faz parte de características desse desenvolvimento. Então, por isso que a gente percebe que existiam lá atrás essas queixas e hoje também. Porque o desenvolvimento dessas fases, elas continuam. O que mudou, né? Então, historicamente, a criança e os adolescentes, eles eram tratados já como pequenos adultos.
né, e hoje a gente repete um pouco isso, porque a gente ainda, apesar de ter evoluído, né, muitas questões, e hoje a gente continua cada vez mais descobrindo mais informações, né, mais pesquisas, e a gente tem a ciência aí ajudando, né. Então a gente sabe que a criança e o adolescente não são adultos, e a gente exige muitas vezes, né, comportamentos, posturas, né, respeito, algo assim bem fechado, bem rígido, de alguém que ainda não está preparado para aquilo. Então, essas dificuldades que eles encontram, é porque a gente continua cobrando, né, a sociedade continua cobrando isso deles. E eles, como a gente teve uma evolução, hoje eles têm muito mais informações do que os jovens antigos, né. Então hoje eles conseguem, falar mais, expor um pouco mais, né, serem rebeldes. Mas parece por muito tempo não ter mudado, né, Simone? Estou, assim, chocada com essa realidade, com essa comparação. Não é? Eu também, quando eu descobri isso, falei: "Não, meu Deus". E a gente tá há anos, há séculos, né, repetindo, né, essas Isso. frases, né, esses rótulos Uhum. dos adolescentes. Então, a adolescência, a gente vê então que a adolescência sempre foi assim, né, Uhum, essa fase. O que muda, né, o que mudou foram os contextos, né, antigamente eles tinham um contexto, né, e hoje a gente tem um outro contexto, mas a adolescência continua o mesmo tipo de desenvolvimento. uhum, Então, desenvolvimento não mudou. O que mudou foram esses contextos, a sociedade, e hoje a gente tem, né, a tecnologia aí, que, né, veio contribuir bastante, né, para as modernidades aí, para a nossa sociedade moderna, né. Então a gente consegue ter mais informações. agora Só estou que a completamente nossa curiosa com essa pra saber esse desenvolvimento. então, né. E aí por isso que eu coloquei aqui, né, que o quanto é importante a gente contextualizar, né, para a gente poder entender mais que, eh, essa adolescência, esse desenvolvimento do nosso corpo, né, principalmente do nosso cérebro, ele sempre esteve presente. Então não é hoje, né, agora, nessa nova geração aí, essas novas gerações que estão perdidas, né, que estão, rebeldes. Toda fase de adolescência vai ter alguns rompimentos mesmo, né, com questões aí sociais, morais, né, com costumes, culturas, né. E aí a gente vai encontrar, né, algumas explicações aí, uma luz aí no fim do túnel, né, pra gente conseguir entender melhor, que está aqui, né, na questão do desenvolvimento cerebral. Então, o cérebro vem se desenvolvendo, né, e ele vai estar hoje a gente sabe que, né, com a tecnologia dá para fazer esse mapeamento cerebral, então dá para ver como que esse cérebro vai amadurecendo com o tempo, e a gente percebe assim, que ó, aqui é onde a gente está já, né, indicando uma pré-adolescência e adolescente, que essa área, né, parte de trás, ela é a área que vai ser, primeiro desenvolvida. Que é a área mais ligada às emoções, né. E a parte frontal aqui, né, do córtex frontal, que é a nossa área aqui da frente, da nossa testa, aqui atrás da testa, é a área, né, que está mais ligada com a questão do raciocínio, né, questão de planejamentos, questão de controle de impulsos. E essa área é a última área a ser desenvolvida. Então, os nossos pré-adolescentes, até as crianças, né, que a gente exige muito das crianças,
e elas não estão preparadas, não têm amadurecimento aqui suficiente para entender, né, racionalizar as coisas que a gente pede. Se a gente coloca lá no cantinho do pensamento, não vai pensar nada, né, assim, com relação ao que aconteceu, né, por que que ela agiu daquele jeito, por que que ficou ali de castigo no cantinho do pensamento, que acaba sendo um tipo de castigo. Então ela não consegue entender, né, o que ela fez e o que que ela poderia fazer de diferente, de melhor, né, o que ela tem que corrigir. Por isso que a gente sempre hoje, né, a gente sempre orienta que cantinho do pensamento não funciona. Porque a área do pensamento, que é essa daqui, nem na pré-adolescência ainda não está pronta. Então não vai conseguir ter um raciocínio legal, né, de entendimento, de compreensão daquilo que a criança fez, né, alguma falha, algum erro que ela cometeu, com a consequência, ou como o que ela deveria fazer de correto, né, no lugar daquilo. Então a gente vê aí depois, conforme vai passando, eles vão se desenvolvendo um pouco mais, né. Aí aqui essa parte azul mais escuro, que vai ficando meio roxinho assim, vai aumentando no cérebro. Mas nós temos ainda, na adolescência, uma área que não está desenvolvida completamente. Ela vai ser desenvolvida lá depois, né, nos 24, 25 anos aqui, quando já está realmente amadurecido. E olha que hoje a gente tem também adultos, né, bem adultos, que que ainda têm muita dificuldade com várias questões, né, assim, de controle, né, de respeito, de valores. Então imagine aqui, né, os pré-adolescentes e os adolescentes. Então a gente tem essa explicação que ajuda a entender lá por quê, né, que a gente viu as falas de antigamente com as falas de hoje, e por que que continua tendo as mesmas queixas, né, assim, queixas muito parecidas dos adolescentes de antigamente com os adolescentes de hoje. É por causa do desenvolvimento cerebral. Então a gente vai ver, né, algumas questões que hoje eles apresentam, que a gente vê como um mau comportamento, como dificuldades, e que antigamente também elas existiam. Só que como é um contexto diferente, os adultos de antigamente davam menos atenção ainda à infância e à adolescência, né, porque eles não se a gente buscar na história, né, foi, recente, essas pesquisas que mostram, né, a questão do desenvolvimento cerebral, da questão da infância, da importância de tudo que ocorre na infância, que vai trazer aqui para a vida adulta, né, o que acontece na infância não fica na infância, é tudo registrado. Então, os traumas e as coisas legais vai ser construído aqui, nesse período, né, e vai trazer para cá. Os adultos são o resultado, né, de tudo que a gente vivenciou. Então eu marquei aqui algumas mudanças visíveis e mudanças invisíveis, para a gente também entender um pouquinho mais, né, do porquê que os adolescentes e os pré-adolescentes agem como agem, né. Então, quando entra nessa fase aqui, eles estão começando várias mudanças, é um período de transição, de transformação. E aí a gente vê na parte física, né, é uma coisa externa que a gente vê que eles crescem muito, né, se desenvolvem, a voz dos meninos engrossam, né, já vai ficando mais grave, tem muitas mudanças no corpo, pelos, né, o corpo das meninas vão mudando. E a gente vê também, né, que algo que é externo, que é demonstrado, oscilações de humor, eles começam às vezes, né, um certo isolamento, um afastamento da família, e começa a ter um pouco mais
de um olhar para fora, né, desse nicho, assim, dessa família, a família na infância é o centro, mas aí, a partir da pré-adolescência, já começa a se voltar o olhar, né, esse pré-adolescente para fora. Então, existe uma expansão aí social, né, um interesse mais social. E a gente vê muito, né, que a gente consegue, né, ver externamente um mau comportamento aí, entre aspas, né, que a gente vai ver o que acontece com esse mau comportamento. Nessas oscilações de humor, eles são muito extremos, eles começam a ter uns extremos assim. Todas as emoções às vezes são muito fortes, muito intensas. Eles estão tristes, muito tristes. Se estão alegres, felizes, muito alegres, felizes, né? Se ocorre uma decepção, uma frustração, é uma emoção assim muito forte para eles. E aí isso vai acontecendo, né, até o meio da adolescência, né? Essa parte aqui mais externa. E na parte dessas mudanças invisíveis aí, então as fisiológicas, as cognitivas, as emocionais, então as oscilações de humor, por exemplo, está ligada aqui com as fisiológicas, né? Com os hormônios. A gente vê aí o interesse pela sexualidade também, né? Está ligado com essas questões dos hormônios. Aí na área cognitiva e na área emocional. São áreas que a gente muitas vezes não vê. A gente tá interno isso. Controle de impulsos, que eles ainda não possuem totalmente, eles vão começar a entender, mas é muito difícil, pelas questões fisiológicas, manter esse controle. Então, eles acabam buscando coisas mais perigosas, às vezes. Existe uma liberação aqui, né, na área das emoções aqui, de muitos hormônios que trazem a recompensa, assim, a sensação de recompensa. Então, esse controle de impulso às vezes fica muito difícil, porque eles estão com muitas ligações aí neuronais, muitas sinapses, e é difícil para eles conseguirem controlar isso. Acabam buscando muitas vezes coisas perigosas, né, pela adrenalina, eles não conseguem muito ainda medir, né, os atos com as consequências ali, ainda é difícil, e aí entra, né, muito a nossa parte, a parte dos adultos, os pais, professores, todas as pessoas que têm contato com eles, estarem ajudando eles a perceber isso, né? Essa ligação aí das ações com as consequências, que acaba ficando meio difícil para eles entenderem. Aí essa avaliação vai ficar meio prejudicada, apesar deles começarem já a entender nessa fase o que é certo, o que é errado, né? Sim, eles já sabem, mas é muito difícil eles controlarem. Aí, às vezes, vai acabar se envolvendo né, com os grupos, indo, às vezes, junto com os amigos, fazendo coisas mais perigosas aí, às vezes erradas até. E existe uma busca, né, pela identidade. É uma fase em que eles querem saber quem eu sou, né? Que ainda não é claro, eles estão tentando descobrir quem eles são. E isso traz muitas inseguranças, né? Eles ficam sempre em busca de aceitação, principalmente de grupos, né, dos pares, dos lugares onde eles estão, nas escolas, principalmente, né, que é onde eles encontram mais pares, né, da mesma fase, da mesma idade. Aí eles estão sempre tentando pertencer a esse grupo, se sentir aceito, né, em grupos. E os adultos podem estar ajudando aqui nessa questão, além da escola, né, também trabalhar isso,
Os pais podem incentivar, motivar, né, os adolescentes a se envolver com coisas que eles gostem, né? Às vezes em esportes ou outros tipos de grupos, às vezes fazer algumas aulas de teatro, de artes, coisas assim, que façam sentido para eles, e aí eles estejam dentro daquele espaço, aquele ambiente, com outros pares, né, para eles se sentirem fazendo parte daquilo. E aí potencializa também as habilidades deles, né? Então, a gente já viu aqui que o cérebro, né, já é até os 25 anos mesmo, né? Então, a gente vai para o nosso próximo, que é essa questão, né, do adolescente que não nasce em uma bolha. A gente precisa entender isso. Ele não, de repente, não brotou um adolescente na minha casa. Tá? Que os pais às vezes se chocam muito quando entra essa fase. Muitas pessoas têm muito medo, assim, insegurança. Nossa, agora meu filho virou adolescente, já é adolescente, é rebelde, não aceita nada, não ouve. Eu falo as coisas e já torce o nariz, já sai bater na porta, né? Então, a gente precisa entender que ele não virou esse adolescente de repente. Né? Ele estava sendo construído ali. E quem que estava, né, participando dessa construção? Quem que estava sendo o líder, né, deles? É a família. Então, eles estão inseridos numa sociedade, né? Eles não vieram do nada. Então, uma sociedade, família e uma sociedade em geral. Aí, antes, o olhar dos filhos era apenas para os pais. Então, a referência era apenas os pais. Agora, nessa fase, o olhar deles começa a se expandir, né? Se expandir e ir para o social, para fora, né? Então, eles estão tentando ver as coisas mais do lado de fora, além da família, né? E eles conseguem, como eles estão já desenvolvendo o raciocínio, né? A área lá do raciocínio, eles conseguem perceber muitas diferenças entre o que os pais falam e o que os pais fazem. Então, os pais precisam ficar muito atentos com relação a isso. Não adianta eu falar para o meu filho arrumar as coisas dele, arrumar o quarto dele, se eu não arrumo o meu. Né? Porque eles vão estar observando. E como eles já estão numa fase mais crítica, né? Eles vão falar, para que eu tenho que arrumar o meu quarto, né? É o meu espaço, é o meu quarto. E aí tem tanta coisa legal acontecendo aí no resto do mundo, muito mais importante, e os meus pais ficam pegando no meu pé para arrumar o quarto. Né? Eles começam a fazer essas suposições, assim, esses raciocínios. Aí, meus pais querem que eu respeite, querem que eu, né, não grite, que eu mantenha, né, uma certa postura de respeito. Mas meu pai grita comigo, a minha mãe só grita, só me dá bronca. Quando vem falar comigo, não me ouve. Então, é mais uma questão para a gente prestar atenção. A gente precisa ouvir, a gente precisa manter calma, né, respirar. Isso não significa que a gente vai concordar com eles e vai deixar eles fazerem do jeito que eles querem, vai deixar eles faltarem com respeito. Não. Mas a gente vai mostrar de uma maneira sendo o exemplo. Né? E nessa fase também, eles desejam muito a independência, mas eles necessitam, né? Existe uma necessidade muito grande de pertencer, né? De pertencimento, de aceitação, principalmente pelos pares, que são os amigos, né? Os colegas, pessoal da mesma turma. Então, eles fazem muitas coisas para pertencer, para se sentir
pertencente, né, ali no grupo. E aqui depois eu coloquei, né, algumas falas que eu ouço muito dos pais, quando eu estou orientando, né, os pais aí, e eles sempre se queixam assim: nossa, mas a minha filha, ela era tão bonitinha e obediente, só que agora que chegou nessa fase da aborrecência, não quer mais ficar arrumadinha, não deixa mais, né? Agora ela usa o cabelo esquisito, umas roupas estranhas, né? O filho fica trancado no quarto, às vezes é mal educado, não respeita, né? Responde meio bravo. Então, o que acontece, gente, aqui? Isso mostra que agora eles já conseguem ter as vontades, eles querem fazer as escolhas deles, eles não querem mais que a mãe amarre o cabelinho, né, que deixa a roupinha lá bonitinha, eles querem ter esse espaço, né, essa liberdade de escolha. Eles já têm assim uma ideia do que eles gostam. Então, não é que deixou de ser a filha bonitinha, obediente. Ela apenas está descobrindo sua própria identidade, porque lembra lá que eu falei, né, da identidade? É algo muito importante para eles. Eles precisam, né, disso. Eles precisam ter esse espaço. E aí a gente entra na questão da autonomia, né? Autonomia e limite seguro. Então, eu preciso dar essa autonomia, permitir autonomia em algumas coisas, para que eles vão aprendendo aí como se virar, porque eles precisam aprender. Não adianta a gente querer tratar eles como criancinhas, sendo que eles estão crescendo, e daqui a pouco a gente vai exigir que eles se virem. De repente aí já, porque eu já falei uma vez, eles já têm que saber, ele tem que fazer, eles ainda estão em desenvolvimento. Ainda não está tudo pronto, não. Então, o que acontece na questão da autonomia e do limite? Tem um exemplo bem legal, que é a questão da gente comparar autonomia e limite com o elástico. Não sei se vocês conseguem ver aqui na minha mão. Então, o elástico seria, né, essa autonomia, esse espaço que eu vou dando para o meu adolescente, né, para o meu pré-adolescente. E aí, só que esse elástico, ele funciona como um limite também. Ele precisa expandir aos poucos, eu preciso ir dando espaço para os meus filhos, aos poucos, mas tem que ter limite. Então, é necessário ter essa elasticidade, a gente precisa, né, ter mais flexibilidade aí, às vezes a gente pode sim abrir mão de algumas coisas, negociar algumas coisas com eles, para que a gente consiga essa flexibilidade, mas sempre limitando, porque eles necessitam ainda de limites, eles necessitam de referências. A gente não pode deixar. Então, é uma dica também aí preciosa para os pais. Vamos envolver os filhos aí nas decisões, nas questões em casa, em tudo que for participar, tudo que for acontecer. É legal perguntar o que eles acham. É importante eles se colocarem, né, para que a gente consiga aumentar essa limitação aqui, né? Ela precisa ir expandindo mais, porque é a partir dessas experiências aqui que eles vão construindo novas habilidades, tá? Então, o exemplo do elástico é bem bacana para a gente conseguir entender que eu preciso dar um pouco mais de espaço para, né, para eles, só que eu também tenho que estar limitando aí, sempre mediando, sempre de olho, sempre conversando, né? Para que a gente mantenha esse vínculo. A gente não pode romper esse vínculo. Esse elástico aqui, ele não pode arrebentar, se romper, porque é isso que vai manter o vínculo com os filhos.
Se de repente eu também largar, meu filho só fica trancado no quarto, então eu quase não converso mais com ele. Ah, porque eu sei que ele não gosta, ele não vai sair, ele não vai fazer. Não, você tem que ir lá, você tem que se aproximar, você tem que tentar colocar ele aqui para poder expandir junto com ele esses espaços, esses limites. Ele pode sim ser ampliado, não precisa ser uma educação rígida demais. A gente pode ter algumas questões que a gente pode estar abrindo mão, para que a gente consiga ter eles juntos, né? A gente consiga caminhar junto, fortalecer o vínculo. E aí, a gente tem, né, essas 4 esferas que ajudam os adolescentes a desenvolver mais a parte, né, emocional e social, né? Essas habilidades socioemocionais aí. Eles precisam desenvolver essas 4 esferas: a autoconsciência, a consciência social, a autogestão e relações com os pares aqui, né? Essas relações podem ser de amizades ou relações de namoro, já que na adolescência também já inicia esse interesse, né? Com relação aos namoros, né? Ter uma relação mais íntima, assim, com outra pessoa, além dos próprios amigos, e também com os pais, né? Entra as relações com os pais. Então, na autoconsciência, eles precisam saber o que eles sentem e o que fazer com o que eles sentem, né? O que eu sinto e o que eu faço com o que eu sinto. Nós, adultos, a gente veio de uma geração do engole o choro, né? Nós não tivemos uma educação emocional. Então, a gente tem muita dificuldade em estar deixando isso aflorar nos nossos filhos, né? A gente também tem dificuldades para entender o que a gente sente, lidar com o que a gente sente. E essa é uma área essencial para que a gente consiga desenvolver habilidades. E a gente precisa incentivar os nossos filhos, sempre ajudar eles a nomear, né, o que eles estão sentindo, desde a infância, né, ajudar eles a nomearem que eles também não vão saber falar. Ah, eu tô triste. Ah, mamãe, eu tô com raiva, né? Eles têm bastante dificuldade. E aí, depois que você consegue identificar, né, as emoções, nomear, você vai para a parte do que, ah, tá bom, então eu tô com raiva, mas o que eu faço com o que eu tô sentindo? E aí a gente vai ajudar eles a lidar com isso. Então, sempre ouvir, principalmente, por que que eles fizeram aquilo, por que que eles estão reagindo daquela maneira, né? Mas o que foi que aconteceu, né? Por que que você se sentiu assim? E dar um espaço para entender, mesmo que a gente não concorde com a forma como eles estão reagindo, mas a gente tem que validar o que eles estão sentindo. Não tem problema, né, a gente sentir raiva. O que vai ser mais importante é o que eu faço com esse sentimento. Não posso sair quebrando tudo toda vez que eu estou com raiva, ou batendo, agredindo alguém, né? Então, nós adultos viemos dessa geração aí de analfabetos emocionais, né? A gente não sabe muito, mas a gente precisa aprender para poder ajudar eles. E é consciência social, né? Consciência social é o que fazer com que as outras pessoas sentem, né? Como entender, né, a outra pessoa, como eu ter empatia aí com as outras pessoas. Eles precisam desenvolver essa capacidade de entender, né? Estabelecer, né, esse relacionamento saudável aí, que é importante para ser saudável. Eu preciso entender o outro. E agora, com a tecnologia, a gente se afastou um pouco, né? Principalmente os jovens, que utilizam muito, em excesso, as telas aí. Eles se interagem muito à distância e não, né,
bem menos pessoalmente, e pessoalmente é que a gente que a gente consegue o olho no olho, que a gente consegue perceber melhor a reação das outras pessoas, né? Se você fala alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, você percebe pela postura, pelos gestos, né? Os olhos, assim, enche de lágrimas. Se você tiver só jogando, né? Lá num joguinho online, você muitas vezes não vai nem perceber, você nem sabe. Então, eles têm uma dificuldade aí para conseguir ter essa consciência social pela essa distância. Precisa incentivar que eles sejam mais presentes, estejam mais juntos, assim, pessoalmente, né? E também porque eles precisam, né? É uma necessidade deles de se sentirem aceitos por esses grupos. E se estiverem em grupos pessoalmente, assim, juntos, é mais fácil conseguir essa interação, e aí entendendo a reação do outro, eles conseguem já estabelecer mais vínculos. Porque quando eu não entendo o outro, aí eu posso ter uma reação mais ríspida, mais rude com a outra pessoa, porque eu não estou entendendo que a outra pessoa está chateada, por exemplo, né? E aí que eu tenho que mudar a minha postura também, a forma como eu estou falando com aquela pessoa. Aí é necessário que tenha essas interações. Aí vem a autogestão, né? Como eu controlo essas minhas emoções? Como que eu preciso aprender, né? O adolescente, ele precisa estar aprendendo como controlar. Eles podem sentir, mas precisam aprender como demonstrar isso, né? E a gente pode ajudar acolhendo, ouvindo, fazendo perguntas de como eles estão, se você acha que a forma como você reagiu foi legal, né? Foi positivo para você e para os outros, né? Para os amigos, para a família, para os pais, né? No ambiente onde eles estão. Existem outras maneiras da gente descarregar essas emoções, né? Então, se eu estou triste, a gente pode, tendo um bom vínculo, pode estar conversando, desabafando, seja com os amigos, com os pais, com as pessoas, né, que eles confiam. Podem aí ter mais acolhimento, e a partir disso eles vão se sentir mais seguros e vão ver isso como uma modelagem, né? Então eu posso estar agindo dessa maneira, né? Para eu poder controlar, conseguir controlar. E aí pode também estar utilizando de esportes, por exemplo, né? Que ajuda muito nesse controle também das emoções. São outras maneiras de canalizar, né, a raiva, as frustrações, ao invés de ter uma reação negativa, eu posso trazer utilizar aquilo, né, aquela energia, aquela emoção para algo mais positivo. Eu vi o exemplo outro dia de um adolescente que ele comentou que ele tinha conseguido uma bolsa de estudos numa escola particular, mas ele era um adolescente de periferia. Então, mas ele precisava pegar ônibus para ir para essa escola, né, onde ele conseguiu bolsa. Era uma escola de um nível muito superior ao dele, né, um nível econômico assim superior. E aí ele comentou assim que ele sentia muita raiva quando ele chegava na escola, que ele via todo mundo chegando com os pais naqueles carrões, e ele pegava 3 ônibus para chegar na escola, e às vezes chegava molhado porque pegava chuva. E ele disse que sentia muita raiva. Só que o que ele fez? Ele disse que aquela raiva serviu para que ele pensasse: eu não quero mais continuar nessa vida, eu quero mudar, eu vou estudar, vou me empenhar para que eu saia dessa situação, porque nunca mais eu quero ter que andar de ônibus, pegar o circular.
eu quero mudar a minha situação. Então, o que aconteceu? Ele utilizou aquele sentimento que era aparentemente negativo, né, a raiva, e transformou aquilo em energia, né, para que ele fosse para algo bom, para algo positivo. Se esforçar mais, acabou servindo de motivação, né? Então, seria isso. E nas relações, como me relacionar assim de uma forma saudável, né? Então, já que eu tenho já mais consciência, já estou percebendo melhor as pessoas, né? O meu olhar aí está mais voltado para o social, né? Além da família ali, já está querendo estabelecer mais contatos sociais. Como fazer isso de uma forma saudável, né? Que aí já começa a ter vários envolvimentos, às vezes com grupos que podem não ser tão bons, né? Podem, às vezes, envolvimentos aí em namoros, né? Envolvimentos mais íntimos podem se arriscar também com a sexualidade, né? Acabando não tendo muitas informações aí e fazendo coisas que, de repente, não sejam tão positivas para a vida deles, né? Então, como fazer isso? Essa área está ligada também lá com a consciência social, né? Com relação às amizades, a manter os relacionamentos e namoros, só que de uma forma mais saudável. Eles precisam aprender, né? Precisam aprender a cooperar, a se comunicar melhor, precisam aprender a resolver conflitos. E aí eles também vão estar aprendendo a resistir quando surgirem influências mais negativas, né? De amigos mais negativos, por exemplo, que utilizam drogas, que acabam fazendo, às vezes, se envolvendo em delitos. E aí, se o adolescente tiver essas áreas, né, razoavelmente caminhando, se desenvolvendo, ele vai conseguir ter mais posicionamento para evitar se envolver com isso, com essas questões aí, né? E aí vai conseguir resistir a essas influências, não ir no grupo, porque às vezes eles querem ser tão aceitos pelos grupos, pelos pares, né, os amigos, pelo namorado, a namorada, que acaba se submetendo àquilo, sem questionar. Mas se eles tiverem, né, uma boa base e tiver se desenvolvendo bem aqui nessas áreas, nessas 4 esferas, eles vão conseguir se sair melhor, né? Aí, então, eu deixei aqui, depois vai ficar por aqui algumas referências, se alguém tiver interesse, né? Está lendo, procurando, se informando mais. E a gente viu, então, que é um período de transição, né? Tem tudo para que isso passe, para que essas situações que a gente acha que é uma rebeldia, e às vezes eles estão apenas querendo um espaço maior, querendo participar mais. E se a gente for radical, se a gente for muito rígido, aí a gente acaba afastando mais eles. E a gente precisa manter firme, forte esse vínculo com os filhos, né? Para que a gente seja ponte, ao invés de muros, né? A gente tem que construir pontes aí. E se eu não estiver aberta, né? Se os pais não estiverem mais abertos a ouvir, a mostrar modelos, né? A estar sempre junto ali, sempre tentando expandir os limites, mas sempre estando ali de olho, estando acompanhando. Então, a gente vai arrebentar, né, esse limite, esse elástico não vai ser resistente, e aí a gente acaba rompendo, eles acabam se afastando dos pais, se tiver muita rigidez, se não tiver diálogo, é o que vai acontecer, aí a gente acaba construindo um muro,
né, entre os pais e os filhos, ao invés do contrário, né, a gente quer pontes, a gente quer vínculo, que através do vínculo é que a gente consegue influenciar melhor, né, os nossos filhos. Então, aí aqui, né, no nossa vivência que a gente tem aqui no Japão, então é um pouco mais complicado, por conta da gente ter uma cultura diferente, né. A escola tem uma postura também diferente, é bem mais rígida, a gente precisa tentar ficar mais próximo mesmo, né, dos filhos, para poder, eh, ter, né, um porto seguro para eles, para que eles consigam falar, consigam desabafar os problemas, as questões que eles estiverem enfrentando. Então é isso, gente. Eu Obrigada, queria passar para Simone. vocês. Você foi falando ali do desenvolvimento do adolescente, também, né, da importância do desenvolvimento socioemocional. Cada coisa assim que você comentava já me doía. Ai, eu já fiz isso, eu já fiz, né? Então, foi um grande aprendizado, né? E principalmente nesse ponto, quando a gente reflete a nossa comunicação também, né? Antes de nós Uhum, ensinarmos, primeiro nós precisamos aprender e praticar, porque, né, nomear sentimentos, frustrações, né? São coisas que nem nós, adultos, conseguimos muitas vezes fazer, né? sim. Uhum. Isso é verdade, a gente precisa se conhecer melhor para a gente poder saber, né, aprender. Por isso que para educar a gente tem que aprender. Hoje Exatamente. precisamos aprender, porque hoje a gente tem muitas informações novas, né, e Uhum. que são ótimas, são positivas, que podem ajudar bastante, podem impactar as famílias, os filhos, fortalecer os vínculos, né, e vão fazer muita diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Sim, sim. A experiência, a pouca e pequena experiência que eu tenho com meu filho de 9 anos, que ainda nem colocou o pezinho ali na pré-adolescência, mas mesmo assim, quando a gente tenta lidar com os conflitos, né, ao mesmo tempo que eu tento encaminhar ele para um autoconhecimento, né, reconhecer os sentimentos e tal, ao mesmo tempo que parece que eu estou ensinando, mas parece que eu estou ensinando para mim mesmo, né? Então, é essa sensação que sempre eu tenho, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando para ele, Aham, eu estou falando para mim também, né? isso mesmo, é. A gente Eu acho precisa. que, como você falou, a infância não fica na infância, né? Sempre tem a infância dentro de nós. Ao mesmo tempo que eu estou falando com o meu filho, a minha criança ali, eu estou falando para minha criança também, né? A saber a lidar, Uhum. né? Com os conflitos, com os sentimentos, né? Bom, Paula, se você quiser aproveitar esse momento, né? Nós temos a Simone somente para nós agora, né? Você aproveita para tirar algumas dúvidas, né? Compartilhar suas experiências. Se você quiser registrar no chat, né? Você pode deixar sua dúvida, né? Ou sua experiência ali. Ou qualquer coisa, você pode abrir o seu áudio para fazer algumas perguntas. Ok, se a Paula não tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, né? Gostaríamos de fazer o fechamento do nosso encontro de hoje, né? Temos um slide aqui para, né, os participantes avaliar essa roda e também já fazer, né, a sua reserva, né, marcar o seu atendimento individual. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Obrigada, Paula. Recebi aqui sua resposta, né? Já que você não tem nenhuma pergunta, gostaríamos de partir, né, aqui para as nossas informações dos atendimentos individuais, né? Na abertura, a Marcela compartilhou conosco, né, sobre a nossa experiência de estar fazendo algum atendimento individual, né? Dentro dessas rodas informativas, geralmente começam a surgir, né, algumas necessidades de casos, assim, individuais. Então, nós encaminhamos para alguns profissionais, como Simone também, né? Se você já tem alguma experiência, né, de ter alguma dificuldade com adolescente, ou até com seus filhos, né, de uma idade menor, vocês podem agendar aqui um horário que, né, nós podemos encaminhar aos profissionais que possam atender vocês. E, por favor, né, quem participou das rodas individuais, quem está assistindo, né,
a roda individual aqui, né, no canal do YouTube, por favor, avaliem essa atividade, né? É muito importante para nós levarmos para os nossos relatórios de projetos, né? A avaliação, a voz de vocês, para depois conseguirmos nortear, né, mapear melhor as estruturas dos nossos projetos. Ok. Então, voltando aqui, para agradecer novamente, né, a Simone pela participação dela. Ela trouxe aspectos muito importantes, né? Acabei refletindo vários momentos assim com meus filhos aqui, né? E espero que isso seja Bom. um grande aprendizado para todo mundo também, né? Então, compartilhe Uhum. esse vídeo, né? Mande para quem precisa saber e entre em contato conosco caso vocês precisem do nosso serviço. Obrigada, Simone! Obrigada a vocês, eu que agradeço.